Olá! O objetivo deste vídeo é demonstrar o processo de fechamento de caixa, simulando um fechamento com falta de caixa e um fechamento com sobra de caixa. O primeiro exemplo será o fechamento de caixa simulando uma falta de caixa. Para isso, no PDVconf, é necessário realizar a seguinte configuração. Na tela principal do PDVconf, clique na aba Aplicativo, na aba Sangria/Suprimento, a configuração Sangria com saldo insuficiente deve estar configurado como Conferência Cega. Realize a configuração e clique em Gravar. No PDV, conectado com o usuário número 2, o que corresponde ao operador 2, previamente realizei um suprimento no valor de R$ 100 e uma venda no valor de R$ 1.000, finalizada em dinheiro. Vou realizar agora o fechamento de caixa simulando uma falta de caixa. Vou clicar em F11 e outras, F1, fechamento, caixa. Neste momento, o PDV irá solicitar o valor de sangria, ou seja, o valor em caixa contabilizado pelo operador. Para o operador 2, foi realizado o suprimento no valor de R$ 100 e uma venda no valor de R$ 1.000, tendo assim em caixa o valor de R$ 1.100. Para este fechamento, vou informar um valor de sangria menor do que o contabilizado pelo sistema. Vou informar R$ 1.050, ou seja, R$ 50 a menos. Após informar o valor, vou teclar Enter. Neste momento, o PDV irá solicitar que eu confirme o valor do fechamento de caixa. Deseja efetuar o fechamento de caixa no valor de R$ 1.050? Vou clicar em Sim para confirmar. Neste momento, na impressora fiscal, foi impresso um lançamento de falta de caixa no valor de R$ 50 e um comprovante de sangria no valor de R$ 1.050, ou seja, o valor informado pelo operador. Após a impressão, será necessário escolher a opção de fechamento de caixa. 1. Somente fechamento, ou 2. Fechamento mais redução Z. Escolhendo o número 2, fechamento mais redução Z, não será possível depois utilizar o PDV, pois a ECF estará reduzida. Para este exemplo, vou informar 1. Após informar 1, o PDV irá solicitar que eu confirme o fechamento de caixa. Vou clicar Sim para confirmar. Após o fechamento de caixa, será impresso na impressora fiscal o relatório fechamento de caixa, o qual irá constar a data e hora do fechamento, o operador que solicitou o fechamento de caixa. Em venda, irá constar o total de vendas e os finalizadores utilizados para finalizar cada venda. Neste exemplo, foi finalizada uma venda no valor de R$ 1.000 em dinheiro. Em suprimento, irá constar o suprimento realizado para o operador no valor de R$ 100. Em sangria, irá constar o valor de sangria informada pelo operador no fechamento, de R$ 1.050. Em falta de caixa, irá constar um lançamento de falta de caixa, o qual consta no valor de R$ 50. Não há cancelamentos neste fechamento e nem descontos e acréscimos. Na retaguarda, em financeiro, caixa, poderemos observar todos os lançamentos para o usuário número 2. Após o fechamento de caixa, o sistema irá gerar 2 lançamentos de sangria do tipo entrada, sendo um desses lançamentos como falta de caixa. Como você pode verificar na descrição, o mesmo ficará como falta de caixa para o usuário 2, lançamento automático de falta de caixa, do tipo entrada, no valor de R$ 50, o qual gerou um saldo em caixa de R$ 150. O outro lançamento foi de sangria para o usuário 2, do tipo entrada, o qual foi contabilizado pelo sistema, no valor de R$ 1.050,
gerando um saldo em caixa de R$ 1.200. A partir dessas informações, o responsável financeiro poderá consultar as mesmas e tomar as medidas necessárias. Observe que abaixo temos também os contadores do caixa. Em entrada, temos um total de R$ 1.300 de entrada para o caixa. Em saída, temos o valor de R$ 100 de saída, o que corresponde ao valor de suprimento realizado para o usuário 2. E em saldo, irá constar o saldo de dinheiro em caixa, no valor de R$ 1.200. O próximo exemplo será o fechamento de caixa simulando uma sobra de caixa. No PDV, conectado agora com o usuário número 3, o que corresponde ao operador número 3, previamente, realizei um suprimento no valor de R$ 100 e uma venda no valor de R$ 1.000, a qual foi finalizada em dinheiro. Vou realizar agora o fechamento de caixa simulando uma sobra de caixa. Vou clicar em F11 e outras, F1, fechamento caixa. Neste momento, o PDV irá solicitar o valor da sangria, ou seja, o valor contabilizado pelo operador em caixa. Para este operador, foi realizado um suprimento no valor de R$ 100 e uma venda no valor de R$ 1.000, tendo assim o valor de R$ 1.100 em caixa. Para simular a sobra de caixa, vou informar um valor superior ao contabilizado pelo sistema, que é de R$ 1.100. Vou informar R$ 1.150 e teclar Enter. Neste momento, o PDV irá solicitar que eu confirme o valor de fechamento de caixa. Deseja efetuar o fechamento de caixa no valor de R$ 1.150? Vou clicar em Sim para confirmar. Neste momento, na impressora fiscal, foi impresso um lançamento automático de sobra de caixa no valor de R$ 50 e o comprovante de sangria no valor de R$ 1.150, o valor informado pelo operador. No PDV, agora será necessário escolher a opção de fechamento de caixa. 1. Somente fechamento, ou 2. Fechamento mais redução Z. Escolhendo 2, fechamento mais redução Z, não será possível utilizar o caixa depois, pois a ECF estará reduzida. Neste exemplo, vou realizar somente o fechamento. Vou teclar 1 e o PDV irá solicitar que eu confirme o fechamento de caixa. Vou clicar em Sim. Após o fechamento de caixa, será impresso na impressora fiscal o relatório de fechamento de caixa. No retaguarda, em Financeiro, Caixa, poderemos agora visualizar os lançamentos para o usuário 3. Após o fechamento de caixa, o sistema gerou 2 lançamentos de sangria do tipo entrada, sendo um desses lançamentos como sobra de caixa. Observe em histórico que a descrição ficou como sobra de caixa para o usuário 3. Sangria. A mesma corresponde como uma entrada de R$ 50 para o caixa e em descrição o lançamento ficará como sobra de caixa. O outro lançamento, de sangria para o usuário 3, em entrada irá constar o valor de R$ 1.100, ou seja, o valor contabilizado de entrada pelo sistema, o qual gerou um saldo em caixa de R$ 2.250. Observe em descrição que este lançamento ficou como sangria. Abaixo, teremos os contadores do caixa. Em entrada, irá constar o valor de R$ 2.450. Em saída, irá constar o valor de R$ 200, correspondente ao suprimento para o usuário 2 no valor de R$ 100 e o suprimento para o usuário 3 no valor de R$ 100. Em saldo, irá constar o saldo total em caixa, de R$ 2.250. O fechamento de caixa, quando não obtiver
falta de caixa e nem sobra de caixa, o mesmo irá constar somente um lançamento de sangria do valor informado no fechamento, o qual corresponde ao valor contabilizado pelo sistema. No retaguarda, também é possível gerar um relatório com os dados do fechamento de caixa, clicando em Financeiro, Fechamento do ECF. O mesmo vou deixar selecionado a saída de impressão como PDF. Porém, é possível gerar também nas demais saídas de impressão. Em Filtro, é possível determinar um período inicial e final para os dados do fechamento do ECF. Neste exemplo, vou informar do dia 21/5 até o dia 21/5. Em Agrupar Venda Cartão por, é possível agrupar as vendas de cartão por rede autorizadora ou por bandeira. Em Layout, é possível determinar um layout simplificado ou detalhado por usuário. Filtrar por, é possível filtrar o fechamento de caixa pelo número da ECF ou pelo usuário. Neste exemplo, vou filtrar pelo usuário. No campo Usuário, vou informar o usuário o qual quero ver o fechamento de caixa no período do dia 21/5 até o dia 21/5. Informado o usuário, vou clicar em Gerar. Este é o relatório Fechamento do ECF. O mesmo trará as mesmas informações do fechamento de caixa do operador 2. O total de entradas, saídas, o total de vendas, suprimento, sangria, falta de caixa, se haver, e também o total de cancelamentos. Por hora é isso, até mais!